Tempos e modos verbais. Assunto importantíssimo para todo o período escolar. Também para quem vai fazer vestibular, Enem e concursos públicos. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Na aula de hoje, eu vou passar uma visão geral sobre tempos e modos verbais, porque muita gente enfrenta dificuldade na hora de estudar assuntos específicos em relação aos verbos, justamente porque não entendeu o assunto como um todo, de forma mais ampla. Por isso eu trouxe aqui uma tabelinha com os 3 modos verbais e você vai entender que cada tempo verbal está dentro de um modo. Veja que tabelinha linda e você vai terminar essa aula sem ter dúvidas. Então vamos lá. São 3 modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Nós utilizamos o modo indicativo para expressar certezas, fatos que aconteceram, acontecem ou vão acontecer. Nós utilizamos o modo subjuntivo para expressar possibilidades, desejos, fatos que pode ser que aconteçam, pode ser que não aconteçam, não sabemos. E por fim, utilizamos o modo imperativo para expressar ordens, pedidos, conselhos. Então, são 3 modos verbais. Agora, dentro desses modos verbais, nós temos os tempos verbais. Então, vamos começar pelo modo indicativo. Dentro do modo indicativo, nós temos 6 tempos verbais. Esses 6 tempos verbais expressam presente, passado e futuro. Então, nós temos aqui um tipo de presente, 3 tipos de passado, que nós chamamos de pretérito, e 2 tipos de futuro. Vamos ver cada um deles. Então, presente. Presente, eu vou utilizar o presente quando eu quero expressar ações que estão acontecendo no momento da fala, ou ações habituais, ou seja, que acontecem sempre. Geralmente, nós utilizamos o presente para expressar essas 2 coisas. Exemplo, ela estuda. A forma verbal estuda encontra-se no presente. Indica que neste período em que nós estamos, ela estuda. Muito bem, esse é só um exemplo, mas tem também eu estudo, também está no presente. Nós estudamos, também está no presente, ok? Muito bem. Agora vamos para os 3 tipos de passado: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Então, tem um tipo de presente, 3 tipos de passado dentro do modo indicativo, ok? Muito bem. Primeiro, pretérito perfeito. Expressa ações que já aconteceram. Um fato que já aconteceu está no passado. Exemplo, ela estudou. Ontem, ela estudou para a prova. Então, expressa um fato que aconteceu no passado, geralmente de forma pontual. Ontem, ela estudou para a prova. Ok? Esse é o pretérito perfeito. Eu estudei, ela estudou, nós estudamos, eles estudaram. Essas ações aconteceram no passado. Pretérito imperfeito. Expressa uma ação que acontecia no passado. Aconteceu no passado repetidas vezes, por um tempo indeterminado. Exemplo, quando ela era pequena, ela estudava piano. Ela estudava, eu sei quanto tempo ela estudava? Não sei. Isso aconteceu no passado, acontecia de forma habitual no passado. Ela estudava piano. Então, aqui nós temos o pretérito imperfeito.
Pretérito mais que perfeito, terceiro tipo de pretérito. O pretérito mais que perfeito expressa uma ação que aconteceu no passado e essa ação é anterior a outra ação também no passado. Vamos pensar da seguinte forma: nós temos duas ações que aconteceram no passado. O pretérito mais que perfeito expressa a primeira ação, ou seja, a ação mais distante. Aqui eu coloquei o exemplo ela estudara e entre parênteses ela havia estudado. Também pode ser ela tinha estudado. Vamos pensar no seguinte exemplo. Quando eu cheguei, ela já havia estudado tudo. Ou ela já estudara tudo. Ou ela já tinha estudado tudo. Veja que quando eu digo quando eu cheguei é uma ação que aconteceu no passado. Mas ela já havia estudado tudo. Ela já havia estudado tudo, aconteceu antes de eu ter chegado. Por isso, aqui nós temos o pretérito mais que perfeito. Professora, por que você falou ela estudara, ou ela tinha estudado, ou ela havia estudado? Porque tanto faz. Estudara é a forma simples do pretérito mais que perfeito, ou seja, com um único verbo. Mas essa forma simples do pretérito mais que perfeito está caindo em desuso. Nós utilizamos cada vez menos. Geralmente, principalmente na fala, nós não utilizamos o pretérito mais que perfeito. Nós preferimos, optamos por utilizar a forma composta do pretérito mais que perfeito. Ela havia estudado ou ela tinha estudado. Tinha estudado é ainda mais informal, ok? Muito bem. Vimos presente e os três pretéritos, os três tipos de passado que estão dentro do modo indicativo. Agora vamos para os dois tipos de futuro que estão dentro do modo indicativo. Futuro do presente e futuro do pretérito. Por que um chama futuro do presente e o outro futuro do pretérito? Futuro do presente, a gente tem que pensar no presente, hoje. Qual é o futuro? É o futuro normal, é o futuro a partir de hoje. Então, hoje eu olho para amanhã e amanhã é o futuro em relação a hoje, que é o presente. Então, o futuro do presente, quando nós pensamos em futuro do presente, nós pensamos em futuro, o futuro em relação a hoje. Então, o futuro do presente expressa algo que vai acontecer, que acontecerá. Ela estudará para o concurso. Ela vai estudar para o concurso, tanto faz, estudará ou vai estudar. De novo, no dia a dia, na língua falada, nós costumamos optar pela locução verbal, vai estudar, mas tanto faz, estudará ou vai estudar. Ok? Esse é o futuro do presente. E o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é o futuro do passado. A gente sempre tem que pensar pretérito como passado, tá? Então, eu penso assim, quando eu estava lá no passado, esse passado tinha um futuro. Então, é o futuro em relação ao passado. O futuro do pretérito expressa algo que aconteceria no passado, desde que outro fato acontecesse. Ela estudaria se tivesse mais tempo. Esse estudaria está no futuro do passado. Então, lá no passado, ela estudaria se tivesse mais tempo. Quer dizer, não estudou. Então, aqui nós temos futuro do presente e futuro do passado. Vamos recapitular. Modo indicativo, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Futuro do presente e futuro do pretérito. São 6 tempos verbais dentro do modo indicativo. Fechamos aqui modo indicativo. Vamos para o modo subjuntivo. Temos 3 tempos dentro do modo subjuntivo. Modo subjuntivo que expressa desejos, possibilidades, ações que podem acontecer, podem não acontecer também. Primeiro, presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, eu sempre digo que é mais fácil colocar o
que para conjugar o presente do subjuntivo. Vamos lá. Presente do subjuntivo expressa um desejo ou um acontecimento provável e eu coloquei aqui o exemplo que ela estude. Eu quero que ela estude mais. Então, veja que esse estude expressa um desejo meu. Eu quero que ela estude mais. Ela vai estudar mais? Não sei. Pode ser que estude, pode ser que não estude. Mas aqui expressa um desejo meu. Eu quero que ela estude mais. Então, eu sempre coloco o que aqui que fica mais fácil conjugar. Que ela estude, que nós estudemos, que eu estude, que eles estudem, mais fácil conjugar com o que. Ok? Esse é o presente do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Note que o subjuntivo só tem o pretérito imperfeito. Não tem pretérito perfeito dentro do subjuntivo. E tem uma explicação para isso. O subjuntivo não é o modo verbal das possibilidades. O pretérito perfeito é algo que aconteceu. Então, não posso ter pretérito perfeito dentro do modo subjuntivo. Nós temos só o pretérito imperfeito, que expressa um fato que poderia ter acontecido com uma certa condição. Eu sempre coloco aqui o se, a palavrinha se, para a gente conjugar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se ela estudasse. Se ela estudasse mais, tiraria notas melhores. Se ela estudasse. Então, esse estudasse, pretérito imperfeito do subjuntivo, algo que poderia acontecer com uma certa condição. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, e por aí vai. Por fim, dentro do modo subjuntivo, nós temos o futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo expressa um fato que pode se realizar no futuro. Para ficar mais fácil, eu coloco aqui a conjunção quando para conjugar o futuro do subjuntivo. Quando ela estudar mais, será aprovada no concurso. Quando ela estudar, quando nós estudarmos, quando eles estudarem. Então, esse é o futuro do subjuntivo. E é importante destacar aqui, gente, que eu coloco as palavrinhas que, se e quando para conjugar o presente, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo para fins didáticos, porque fica mais fácil fazer a conjugação com essas palavrinhas. Mas, por exemplo, é possível conjugar no futuro do subjuntivo com a conjunção se. Se ela estudar mais, se nós estudarmos mais, ok? Terceiro e último modo verbal, o imperativo, que é o modo dos pedidos, das ordens, dos conselhos. O imperativo pode ser imperativo afirmativo ou imperativo negativo. Eu coloquei aqui afirmativo e negativo na coluna de tempos, mas você vai perceber que afirmativo e negativo não expressam presente, passado e futuro. O imperativo afirmativo, no imperativo afirmativo, eu mando alguém fazer algo. No imperativo negativo, eu mando alguém não fazer algo. Coloquei aqui o exemplo, imperativo afirmativo, estude. Estude mais, menina. Imperativo afirmativo, estou mandando alguém estudar mais. Imperativo negativo, não estude. Não estude tanto assim. Não estude na madrugada antes do concurso público. Então, esse é o imperativo negativo. Perceba agora, olhando para o quadro de forma geral, como os tempos pertencem aos modos verbais. Então, essa tabelinha é muito boa porque você consegue ter uma visão geral de tempos e modos verbais. O que cada tempo verbal expressa e também os exemplos dos tempos verbais. Ok? Eu espero que você tenha gostado desta aula, que ela seja útil para os seus estudos e eu tenho certeza de que será. Não se esqueça de deixar o gostei nesta aula. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!